João capítulo 14, amém, é mesmo. Você sabia que temos uma pessoa dentro de nós e ele não tem que ser um desconhecido? Já viu o que é nós vivermos uma vida inteira ao pé de uma pessoa e no fim da nossa vida ela permanece um desconhecido? Que miséria seria essa, não é? Você pode até nem gostar da pessoa, mas não tem como ela ser um desconhecido para si. É como, imagina, você era um náufrago ou sobrevivente de um naufrágio, você e outra pessoa, e só os dois vão dar a uma ilha deserta. Não tem como vocês serem desconhecidos um para o outro. Podem até nem gostar um do outro, mas não tem como ser desconhecidos. Sim? Então, há uma pessoa dentro de si. Há uma pessoa divina dentro de si. É o Espírito Santo. Não faça dele um ilustre desconhecido. Ele veio para o ajudar. Ele veio para cooperar, para o fortalecer. Ele veio para lhe lembrar tudo quanto Jesus falou. Ele veio para lhe ensinar todas as coisas e até para guiá-lo em toda a verdade. Se nós lhe dermos ouvidos, nós não vamos ser enganados. No processo de aprender a dar-lhe ouvidos e a ser dirigido por ele, vamos cometer alguns erros, não vamos acertar sempre, ok? Mas chegará o tempo em que acertamos mais vezes, porque percebemos a sua orientação. O Espírito Santo não é uma pomba. A Bíblia não diz que ele é uma pomba, em parte nenhuma. O João Batista é que disse: vi o Espírito Santo a descer sobre ele como que uma pomba. Como? Mas eu não sei o que é que ele queria dizer com isso. Entendeu? Que viu o quê? Uma luz? Que viu o quê? Alguma coisa? Não sei. Teve uma visão de alguma coisa, mas não foi uma pomba que ele viu. Ele explicou, olha, como uma pomba que veio sobre ele. Então, esse é o Espírito Santo. Fale com ele, porque se ele fala, a Bíblia diz que ele ensina. Então ele também pode ouvir, porque diz que ele até pode ser entristecido. Então ele ouve. Sim? E diz que até quem profetiza fala pelo Espírito Santo. Diz que os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Quer dizer que o Espírito Santo fala. E até quer falar através de si. E quer falar consigo também. Então dê-lhe ouvidos. Isto chama-se comunhão. Por exemplo, você vai tomar uma decisão e diz: Senhor Espírito Santo, guia-me. Romanos 8,14 diz que os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Senhor Espírito Santo, põe no meu coração o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo falar. Vou ter esta reunião. Guia-me. Põe as tuas palavras na minha boca. O que é que eu devo dizer a estas pessoas? O Espírito Santo vai ministrar ao seu coração o que você deve falar. Faz toda a diferença. Você sabe que, ouça bem, olhe para mim, esta é a nossa reunião, glória a Deus. Aqui você come feijoada, entendeu? Faz toda a diferença. Eu tenho 3, agora está tudo no computador, então tem muito mais. Mas, fisicamente, eu tenho 3 dossiês grandes de mensagens minhas. Eu devo ter lá, à vontade, perto de 1000 mensagens. Mas agora no computador tenho muitas mais, que eu já não imprimi para arquivar ali, como fazia antes. Tenho mensagens para os próximos, acho eu, 10 anos. Então podia acabar a lista toda delas e começar na primeira, que muitos de vocês já nem se lembrariam. Mas sabe que faz toda a diferença trazer a palavra certa
no momento certo, para o dia certo. E não ficar lá a escolher da lista. Olha que vai ser... Esta aqui. Esta é boa. Porque o maná de ontem já tem bicho hoje. Entendeu? Não quer dizer que não possamos falar as mesmas coisas, mas apresenta-se sempre com uma roupagem diferente. Eu sou o mesmo, agora à tarde andava aí com uma roupa diferente, agora estou com outra, mas sou a mesma pessoa. Assim é o Espírito Santo também, assim é a palavra de Deus também. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo para trazer a palavra certa no momento certo, pode até falar sobre este assunto, a comunhão do Espírito Santo. Eu acho que na minha vida ministerial eu devo ter falado, 4 vezes sobre isto, talvez esta seja a 4ª ou a 5ª vez que eu falo sobre isto, em 30 anos. Mas faz toda a diferença quando é a palavra para aquele momento. Então, ser dirigido pelo Espírito Santo fará toda a diferença na sua vida. Você pode ter um discurso muito bem ensaiado para uma reunião, para uma entrevista de trabalho, seja para aquilo que for, ok? Sim, senhora, prepare-se, tudo bem. Mas quando você ora e pede, Senhor Espírito Santo, põe as palavras certas na minha boca, vai fazer toda a diferença. Provavelmente você vai até falar alguma coisa que não estava nos seus planos, mas que veio a talho de foice, entende? E fez toda a diferença para a pessoa que estava a entrevistá-lo. Que fez ver algo em si que não viu mais ninguém. E o trabalho é seu. Só porque foi dirigido pelo Espírito Santo. Amém? Então, em João 14, versículo 15, Jesus disse assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então, porquê este Consolador? Jesus até disse aqui no outro texto, disse, olha, é conveniente que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16. Este texto está em João 16, versículo 7 em diante. Nós ficamos melhores com a presença do Espírito Santo do que com a presença física de Jesus. Fisicamente, Jesus só podia estar num lugar. Mas hoje Ele está à direita do Pai e o Espírito Santo veio. E veja, o Espírito Santo está no mundo inteiro, ok? Não em templos feitos por mãos de homens, mas no coração daqueles que creem em Jesus Cristo. Glória a Deus. Por isso foi muito melhor. E outro Consolador, para quê? Jesus disse, para que fique convosco para sempre. Diga comigo, para ficar comigo para sempre. E está a ver que nós precisamos ter consciência destas coisas. O Espírito Santo está em si, consigo, sempre. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias, todas as horas. Mesmo quando você se sente sozinho, mesmo quando você se sente desamparado, parece que todos o abandonaram, há um que está ali consigo, que nunca o abandonará, Espírito Santo. E Ele é o Consolador. Há várias palavras para traduzir o Consolador. Olha, ajudador. Sabe o que é ajudador? Danilo, vamos dar aqui um exemplo. Vem aqui, Danilo. Ajude-me a tirar esta mesa daqui para ali. Está a ver? Olha o ajudador. Ele não levou a mesa sozinho. Ele não faz a obra sozinho. Uma das significados de ajudador é este. Aquele que pega na outra ponta.
Ele veio cooperar comigo. Ajude-me, ajudador, a levar a mesa para o sítio onde ela estava antes. Eu faço a minha parte, mas ele está lá para pegar a outra ponta. Obrigado. Imagine que eu quero mover a mesa sozinho. Eu não posso pegar nesta ponta. Não vai. Ele também não vai fazer a parte dele sozinho, porque pega ali naquela ponta. Então, mas ele veio me ajudar, cooperar comigo, e a obra é feita. Glória a Deus. Tantas vezes nós queremos fazer tudo sozinhos. O Espírito Santo não veio só para nos ajudar no que diz respeito à igreja. Você é vendedora, você é enfermeira, você é empresário, você é padeiro, cabeleireiro, o que seja. O Espírito Santo está ali. Não há melhor padeiro que o Espírito Santo. Não há melhor cabeleireiro que o Espírito Santo. Não há melhor vendedor que o Espírito Santo. Até diz que é ele que convence. Não há melhor empresário que o Espírito Santo. Entendeu? Então não tente fazer tudo você sozinho na sua capacidade intelectual. Glória a Deus pela sua sabedoria. Glória a Deus pelos seus anos de experiência. Mas à medida que você for ganhando consciência de que essa pessoa divina, o Senhor Espírito Santo, Deus Espírito Santo, habita dentro de si e que está aí para pegar na outra ponta, você vai ter muitos mais resultados. Talvez você comece a entrar num universo completamente novo, de fazer coisas, de dizer coisas, de ir a certos lugares, dirigido pelo Espírito Santo, que a sua mente jamais o levaria lá. A sua capacidade intelectual jamais produziria aquelas palavras naquele momento para aquelas pessoas. Mas você começa numa caminhada da fé. Você crê que está a ser dirigido pelo Espírito Santo e que a sua ação vai produzir os seus frutos. Amém? Glória a Deus. Espírito Santo. João, estes 3 capítulos, capítulo 13, na verdade 4, 13, 14, 15 e 16, são o discurso de formatura, digamos assim, de Jesus aos seus discípulos. Jesus ia partir, estava de partida. O que é que sucede quando você está de viagem e tem algumas recomendações para deixar aos seus filhos? Os seus filhos vão ficar em casa, você está a partir. O que é que você reserva para falar nesses últimos instantes? O quê? O mais importante. Sim ou não? Você para lembrar a eles o que é que eles têm que fazer na sua ausência, para que não se esqueçam. Você não aproveita aquele tempo para jogar a conversa fora, para brincar, para ver um filme da última hora. Não. Aquele tempo é precioso. Você diz estritamente o que é realmente mais importante. E sabe o interessante? Eu fui estudar estes 4 capítulos. Você pode fazê-lo na sua Bíblia também. Pode ser que haja uma diferença de tradução para tradução. Mas na tradução que eu utilizo aqui, veja, descobri o seguinte. Jesus falou 17 vezes sobre o amor. Em se amarem uns aos outros, em amarem a Ele. 17 vezes falou sobre o amor. Em segundo lugar vem guardar a palavra. 11 vezes Jesus falou sobre guardar a palavra. E em terceiro lugar, 10 vezes, nesta tradução que eu uso, Jesus falou acerca da pessoa e obra do Espírito Santo. É interessante que o amor, Jesus falou 17 vezes sobre o amor, 11 sobre guardar a palavra e 10 acerca da obra do Espírito Santo. Uau! Então são 3 verdades, 3 princípios, 3 ações, chame-lhe o que quiser, que devem estar presentes na nossa vida. O amor, diga comigo, amor, praticar a palavra e o Espírito Santo.
Em 2 de Coríntios, podem abrir lá 13, versículo 13, e depois terminamos. Vamos adorar a Deus mais uns instantes e depois vamos embora. Que tal? Pode ser? 2 de Coríntios 13, 13. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Quando você tem assim, eu ia usar esta palavra, mas não me parece ser muito adequada, relampejos, salpicos ou pequenos flashes da presença de Deus, você tem alegria, mas é alegria no Espírito Santo. Entendeu? Não é uma alegria natural produzida por uma boa notícia que você ouviu. É uma alegria no Espírito Santo. Que você ri sem vontade para rir. Que você olha contas para pagar e ri-se. Que você ouve pessoas que falaram mal de si e você começa a rir. A Bíblia não diz que Jesus se alegrou no Espírito. E disse, eu vi Satanás cair de um raio, Lucas 10, 19, e em diante, vi Satanás cair como um raio, e até disse aos discípulos, não vos alegreis porque os demónios se vos sujeitam, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito nos céus, e diz que ele se alegrou em espírito e disse, Pai, graças te dou, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Não é? Eu não estou a ver Jesus alegrar-se no espírito e ficar assim, Pai, graças te dou, porque revelaste estas coisas aos pequeninos. Não. eu não sei o que é que Jesus fez, mas ele deve ter rido, glória a Deus, e graças te dou, Pai. Qualquer coisa assim. É? Ok. 2 Coríntios 13, 13. E olha o que eu vou dizer. Nós precisamos para a nossa vida espiritual saudável, crescer saudável, nós precisamos de cooperar com o Espírito Santo. Não extinga o Espírito. Não diz a palavra isto? Não extingais o Espírito. Extinguir tem como que apagar, o sentido de apagar uma chama, algo que está aceso. Não apague, não, deixe brilhar, coopere para que a chama cresça e aumente e afete os que estão à sua volta. Amém. Irmãos, não fique à espera de receber outro Espírito Santo que vai fazer de si igual a Pedro, a João e a Paulo e a Jesus. Você não vai receber outro Espírito Santo diferente daquele que esteve neles. O Espírito Santo que veio sobre eles no dia de Pentecostes é o Espírito Santo que está sobre si hoje. É o mesmo. Então, coopere com Ele. Dê-lhe ouvidos, dê-lhe atenção, deixe Ele influenciar a sua vida. Ele vai mudar a sua vida. Ele está aí para torná-lo mais parecido com Jesus. Não é só no sentido do uso dos dons espirituais e do fluir das manifestações do Espírito Santo em si, entendeu? Mas também para tirar de nós o que não presta. Para nos conformar com a imagem de Jesus. Por exemplo, quando você começar a sentir assim, espera aí, já estou a ver mais televisão do que eu leio a Bíblia. Alguma coisa aqui está mal. Isso é o Espírito Santo a mover-se na sua consciência. A dizer, ei, eu estou aqui para isto, estou aqui para te ajudar, ei. E chamar a sua atenção para aquilo que agrada a Deus, para as coisas espirituais. O Espírito Santo veio habitar em si para torná-lo espiritual. Entenda a minha expressão. Todo ser humano é espiritual, certo? Mas entende o que eu quero dizer? Para fazer de si uma pessoa realmente espiritual, sensível às coisas do Espírito.
Quando a Bíblia diz andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne, andar no espírito é deixar que o nosso homem interior, que é nascido de novo, que é controlado pelo Espírito Santo, tenha a primazia na minha vida e não os desejos da minha carne. Por exemplo, uma pessoa que diga assim, não, hoje não vou à igreja porque estou cansado. Dificilmente eu acredito que a pessoa esteja a ser dirigida pelo Espírito Santo. Agora, se a pessoa dissesse assim, hoje eu estou cansado, mas eu vou à igreja, eu vou servir a Deus, eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou ser usado pelo Espírito Santo até para edificar os irmãos. Eu acredito que a pessoa está a ser dirigida pelo Espírito Santo, porque isso é a forma de falar de alguém que crê. Entende o que eu quero dizer? Então, não extinga o Espírito Santo. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa dizer assim, pastor, estava tão cansado. E olha, decidi vir à reunião. Estou aliviado, vou daqui cheio, foi a melhor reunião até hoje, não é? Isso acontece, a pessoa falar assim, glória a Deus, ainda bem que eu vim. E a pessoa nem se apercebeu, mas o que sucedeu foi só que ela cedeu, ela correspondeu ao impulso do Espírito Santo no espírito dela, para vir. E fez toda a diferença, valeu a pena. Ela não teria recebido aquilo se tivesse ficado em casa. Ela estaria a extinguir o espírito, entende? Sim? Às vezes você há de, está na rua, está a fazer qualquer coisa que não tem nada a ver e vem à sua mente um versículo bíblico. Ou vem até entendimento sobre um versículo bíblico que você leu e agora chegou a revelação, entendi aquilo. Isso é obra do Espírito Santo. Não foi por si, não foi o seu intelecto, é obra do Espírito Santo. Quando você, por exemplo, eu vou dizer-vos uma vez eu estava no Brasil e fui convidado para ir a Curitiba, não é? Que é o sul. E um pastor, amigo meu, convidou-me para ir lá e disse, vem Augusto e tal, depois aqui eu até conheço muitos pastores e passas uma temporada aqui a ministrar em várias igrejas, não sei o quê. Fantástico, tudo muito bem, tudo combinadinho e tal. E o Espírito Santo falou ao meu coração e disse para eu não ir. Havia perigo. Eu pensei, não, então, isto é do diabo. Então eu estou a ir pregar o Evangelho. E aquilo era uma viagem de 7 horas de autocarro. Eu estou a pregar o Evangelho, não pode ser. Isto é mesmo o diabo. E aquele aperto de que havia perigo. Mas eu pensei, não pode ser. Então, glória a Deus, isto é uma oportunidade única, é a primeira vez e tudo. Não, estou mesmo no ir. E nessa noite eu tive um sonho. E no sonho eu vi-me dentro de um caixão com algodão nos ouvidos e tudo. Então eu percebi no meu espírito, espera, há perigo aqui, não sei o que é, mas há perigo para a minha vida, então não vou. E telefonei e cancelei, não fui. Lembram-se quando em Atos 16 diz que o apóstolo Paulo intentava ir para uma certa cidade e diz que foi impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra ali, depois intentou ir para outra e o Espírito de Jesus não lhe permitiu também, e depois de noite então teve uma visão e passa a Macedónia e ajuda-nos, vem nesta direção. O apóstolo Paulo queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo disse, vem para a Europa. Então isso é obra do Espírito Santo. Quando você for a conduzir, for numa viagem, eu não sei o quê, e sentir um aperto no coração, aquela percepção de perigo, é hora de você encostar o carro. Ora em línguas. Porque o Espírito Santo está a avisá-lo de alguma coisa. Quantas pessoas eu já ouvia o testemunho, dizer, pastor, eu ia na autoestrada, e de repente o Espírito Santo... o testemunho interior de perigo veio ao meu espírito, eu encostei o carro e fiquei a orar em línguas. Meia hora. Ao fim de meia hora veio a paz ao meu coração. Então arranquei e segui viagem. 15 minutos depois, um grande acidente na autoestrada. Ele disse, pastor, se eu não tivesse parado,
Eu tinha sido envolvido naquele acidente, vários carros em cadeia que chocaram uns com os outros, por causa do óleo na estrada. E infelizmente acontece muitas coisas a cristãos e tudo, e as pessoas depois ficam a perguntar: porquê? Porquê aconteceu isso? Porquê? Porque certamente não deu ouvidos ao Espírito Santo, porque de certeza o Espírito Santo avisou. Amém? Pessoas até de embarques em aviões e essas coisas assim por aí fora são avisadas pelo Espírito Santo para não embarcar. E vocês certamente já ouviram conversas assim do género. Então, olha o que diz aqui para terminar, 2 Coríntios 13:13, diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. A graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, é disso que nós vamos falar agora, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Quer dizer que a comunhão, nós devemos ter comunhão com o Espírito Santo. Assim como desfrutamos da graça de Jesus e do amor do Pai, 1 João 4,16 diz: nós sabemos e cremos no amor que Deus nos tem. Também devemos desfrutar da comunhão com o Espírito Santo. Amém? Ok, como é que se faz? É muito simples, fale com Ele. Senhor Espírito Santo, você vai ler a Bíblia. Senhor Espírito Santo, Tu és o mestre, o professor. Jesus disse que Tu me guiarias em toda a verdade, que me ensinarias todas as coisas, até aquelas que Ele não falou porque não podíamos suportar. Ensina-me a palavra. Vamos ler a Bíblia juntos. Revela-me a Tua palavra. Davi tinha este hábito. No Salmo 119, Davi escreveu assim: abre os meus olhos para que veja as maravilhas da Tua lei. O que ele tinha era a lei. Nós hoje temos o Novo Testamento. Então, Senhor Espírito Santo, abre os olhos do meu entendimento, do meu coração, do meu espírito, para eu entender a Tua palavra. Você vai ver que vai desfrutar de revelação, vai entender coisas que você não entendia antes. Amém? Quando você for, por exemplo, trabalhar, Senhor Espírito Santo, vamos trabalhar juntos? Guia as minhas mãos, dá-me as Tuas ideias, guia os meus passos. Por exemplo, há trabalhos de vendedor, para ir ter com a pessoa certa, aos lugares certos. E Ele vai guiar. Provavelmente você irá a um sítio que a sua cabeça dizia: aqui, nada. E vai ser onde você faz a maior venda. Porque o Espírito Santo sabe o dia e a hora exata para você estar lá. Sim? Aí começa a comunhão. Você vai para a escola, vai estudar. Espírito Santo, ajuda-me a estudar, ajuda-me a lembrar. Você está a fazer o exame, ajuda-me a lembrar tudo aquilo que eu estudei. Entendeu? Porque Jesus também disse: Ele vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Então lembra-me aquilo que eu estudei. Você faz a sua parte e o Espírito Santo pega na outra ponta, entendeu? Ele não vai estudar por si. E vai ficar lá ao lado: olha, esta é assim, é assim. Isso seria copianço, não é? Batota. E ele não é batuteiro. Amém? Glória a Deus. Ok, vamos ficar de pé. Há só um salmo que eu queria ler para vocês. Não precisa abrir a Bíblia. Pode ouvir só. Salmos é o 139. Versículo 7 diz assim, olha aqui: para onde irei eu do teu Espírito? Outras traduções dizem: para onde fugirei eu do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no inferno a minha cama, ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Nem as trevas me escondem de ti. Por aí fora, olhe para mim. Diga comigo: para onde fugirei do teu Espírito? Irmão, nós só podemos fugir de alguém que trata de nos alcançar. Quando você corre à frente de um cão, por que é que você está a correr? Porque ele está a tratar de alcançá-lo.
Não é verdade? Então, repito, nós só podemos fugir de alguém que está a tratar de nos alcançar, que vem atrás de nós para nos alcançar. Então não fuja mais, deixe-se apanhar. De pergunta à pessoa que está ao seu lado: já estás apanhado? Estamos todos apanhados. Glória a Deus. Diga: Senhor Espírito Santo, eu te amo e tu és bem-vindo na minha vida. Ajuda-me, ensina-me. Como o Senhor disse que nos lembrarias tudo aquilo que Ele ensinou, que me guiarias em toda a verdade, que me ensinarias todas as coisas, que me guias. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Meu amigo, meu companheiro, obrigado, Senhor Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. E sabe,